Oi, pessoal. Nosso grupo vai falar um pouco sobre as implicações da suplementação proteica no sistema renal, dando uma ênfase ao ácido alfa-metil guanídico acético, que é a creatina. Bom, o corpo humano ele está o tempo todo produzindo uma certa quantidade de fosfocreatina e, ao mesmo tempo, ele está consumindo e eliminando parte dessa substância. Se por algum motivo essa função de eliminação passa a ser prejudicada, ela não está ocorrendo, o corpo, além de acumular creatinina, que resulta da quebra da fosfocreatina, passa a acumular também algumas toxinas que podem ser prejudiciais ao corpo. Esse problema tem se tornado muito comum com a popularização do consumo indiscriminado da suplementação de creatina, que esse, quando ocorre por um longo período de tempo, pode acabar ocasionando DR6, doenças renais crônicas, devido à grande dosagem de suplementos que fica dentro do corpo e pode ocasionar o comprometimento dos néfrons. Mas por que isso ocorre? Esse alto consumo de proteínas obriga os rins a promover o aumento de sua excreção. Porém, proteínas de alto peso molecular não ultrapassam a rede de capilares renais com facilidade suficiente para serem excretadas, sendo então capazes de ocasionar tanto danos como também até mesmo a falência renal. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bárbara. Eu vou começar aqui a introdução para vocês, tá bom? A creatina, ela possui um papel que é muito importante, principalmente na síntese de curto período do ATP. Ela tem uma capacidade muito grande de fosforização, com a consequente formação da fosfocreatina. Essa é uma reação que pode ser revertida com uma disponibilização do grupo fosfato para a formação do ATP. Esse é um mecanismo que é uma chave para a disponibilização de energia no metabolismo anaeróbico lático. A suplementação da creatina ela tem sido um recurso que foi muito procurado por pessoas que buscam alcançar os seus padrões estéticos, alcançar o corpo ideal na mente delas rapidamente. O descontrole da ingestão dessa substância ele poderia acabar adiando esses resultados, porque ele poderia atingir a função renal, tem como uma de suas funções principais a regulação de líquidos corporais, resultando assim em uma retenção de líquidos, por exemplo. Os rins têm uma importância vital para o ser humano, porque é ele que faz a eliminação das toxinas, a regulação dos volumes dos líquidos corporais e também a filtragem sanguínea. Os rins, eles são responsáveis por mais de 20% da filtração do sangue que é bombeado pelo coração. A função renal e a suplementação da creatina são assuntos que são constantemente debatidos dentro da literatura científica. Alguns pesquisadores se dispõem até com previdência quanto ao uso dessa substância, uma vez que esses estudos de caso têm sugerido efeitos insalubres à função renal. Outros atores também se dedicam a estudos longitudinais que, mesmo possuindo sérias limitações metodológicas, eles indicam que a segurança da suplementação da creatina. Porém, com tantas incertezas sobre esse estudo dessa substância, cada país tomou suas providências sobre ela. Por exemplo, no Brasil, a Anvisa só permite que o consumo da creatina seja apenas de até 3 gramas por dia, porque se for além disso, para eles já vai afetar a saúde do indivíduo. Outros estudos anteriores dizem que você pode administrar até 20 gramas por dia de creatina e que isso não vai te fazer mal. Em 1998, surgiram os primeiros questionamentos a respeito da segurança da creatina. Nessa época, houve até um caso onde 3 jovens lutadores de wrestler, eles faziam uso da creatina e eles evoluíram a óbito durante a preparação para uma das competições. Porém, mesmo com tantas publicações impactantes que tinham ideia de que a suplementação da creatina poderia influenciar de uma forma negativa na função renal, isso só ocorreu apenas quando os nefrologistas britânicos Pritchard e Carla eles publicaram um estudo que relatava a importante perda de função renal em indivíduos que utilizaram cerca de 2 gramas de creatina por dia durante 14 dias. Por isso que a creatina em cada país tem o tanto de gramas que podem ser utilizadas no dia e que cada país ele faz de uma forma para que isso não atinja a saúde da sua população. Estudos anteriores demonstram que a administração de creatina
na dose 20 gramas dia por 5 a 6 dias, melhora a performance em exercícios máximos. Auxilia também no aumento de peso corporal em 0,5 a 1 kg, posteriormente à fase de saturação. Os benefícios da suplementação de creatina continuaram surgindo efeito com doses de manutenção entre 5 e 6 gramas dia. Sendo assim, o uso de 20 gramas dia de creatina por 5 ou 6 dias, seguido de doses diárias de 5 a 10 gramas dia, fase de manutenção, se consolidou como o protocolo mais popular de suplementação de creatina entre os atletas. Apesar de já ter sido objeto de inúmeros estudos, o impacto da suplementação de creatina sobre a função renal ainda não está esclarecido, tornando-se objeto de debates do meio acadêmico e médico, principalmente quando consideramos a problemática e limitações inerentes em se avaliar a função renal com marcadores utilizados na prática clínica. O objetivo do nosso artigo é associar o consumo de suplementos proteicos, creatina, albumina, a possíveis complicações renais, mensurar e determinar os impactos do uso das suplementações proteicas, creatina, albumina, nas administrações em dosagens diárias que saiam do padrão determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde a mesma recomenda que o consumo destes suplementos não ultrapassem entre 3 a 5 gramas por dia. O estudo será voltado para especificar como os suplementos proteicos, creatina e albumina, agem no corpo humano, especificamente na função renal. Este estudo tem a intenção de revisar os aspectos gerais da creatina e os efeitos sobre o sistema renal, já que a mesma é naturalmente produzida no corpo, pelos rins e fígado, tendo como função fornecer energia para o músculo e favorecer o desenvolvimento das fibras musculares, resultando no ganho de massa muscular. Sendo assim, foi analisado e estudado as metodologias de artigos oriundos entre 2008 e 2018, que tinha como principal objetivo a investigação dos efeitos da suplementação da creatina nesses sistemas. Foram encontrados os artigos a seguir. A suplementação de creatina prejudica a função renal? O uso de suplementos proteicos e o desenvolvimento de doenças renais crônicas e outras como consequência. O impacto da suplementação de creatina sobre a força máxima, resistência à fadiga e função renal em praticantes de treino resistido. Doença renal crônica, relação dos pacientes com a hemodiálise. Utilizou-se para tanto a base de dados Medline, Scientific Electronic, Library Online e PubMed. Olá, me chamo Ketla, sou do 2º semestre de farmácia noturno e vou falar um pouquinho acerca da pesquisa que a gente fez. Conseguimos 20 atletas aqui de Feira e eles responderam que consomem em média 4,5 gramas de creatina por dia e 2 casos assustaram bastante a gente, que foi o de um atleta que toma 10 gramas por dia há muito tempo já e um que começou a tomar 30 gramas por agora, mas já tomava uma quantidade um pouco acima do que... Um pouco não, na verdade, eu acho que ele tomava 20 gramas antes, então é muito acima do permitido pela Anvisa. E ao final da pesquisa, todos os atletas garantiram que não sentiram diferença nenhuma nas funções renais, nem na questão de um comportamento inusitado na urina. Conclui-se que na literatura atual não tem nenhum artigo ou pesquisa científica que afirme que a creatina faz mal ou que ela é 100% benéfica, que você pode tomar a quantidade que você quiser. Na realidade, o que temos é um parâmetro de no máximo 5 gramas ao dia, que é o permitido pela Anvisa, de 3 a 5 gramas. Sendo assim, para que um atleta ele consuma a creatina sem risco algum, essa deve ser a quantidade máxima que ele deve tomar.
Aí estão as referências da nossa pesquisa. E esse trabalho foi desenvolvido na Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, na disciplina de Fisiologia Humana, ministrada pelo docente Tassiano Isabel, e o grupo é composto por Kétila Caliane, Maria de Fátima, Bárbara dos Santos, Bianca Sampaio, Caio Gomes, Luna Vitória e Bianca de Almeida. Muito obrigada, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para quem assistiu e que as pessoas se conscientizem mais no uso exagerado da creatina.